Meu encontro de hoje é com o escritor Marco Guimarães, no Jardim de Luxemburgo, Jardim do Senado francês, em Paris. Vamos visitar com ele o Quartier Latin, bairro onde seus personagens se movimentam. É autor de 9 romances, dos quais alguns publicados também em Angola, Croácia e França. Existem vários momentos e em vários livros, na verdade, né? E no meu primeiro livro, Fantasmas, Escritores e Mortos, que depois, numa segunda edição, passou a se chamar Fantasma de um Escritor em Paris, há muitas ocorrências aqui. E uma delas que eu ressalto é o protagonista, o Jean-Pierre, que julgava estar vendo os escritores já mortos em Paris, que passaram por aqui, franceses e não franceses, entre eles o Proust, a Virginia Woolf e o Hemingway. E ele então, sentado aqui nesse banco, ele vê o grupo vindo em direção a ele, não é? Ele havia comprado um livro na livraria Harmattan. Nesse livro era um livro exatamente sobre esses escritores que estiveram por aqui no século XIX e início do século XX, e ele então identifica o grupo que está vindo como aqueles que estão ali, né? Então ele identifica um a um e ele então pergunta a uma pessoa, a uma mulher que está sentada ao seu lado, se ela também os vê, porque eles já os tinham visto lá na livraria Harmattan. Ela diz que não há ninguém, na verdade só ele estava vendo aquele grupo. O grupo depois desaparece e essa pessoa, essa mulher, que é uma médica psiquiatra do Hospital Salpêtrière, ela vai embora e perde as chaves. E ele então depois vai a seu encontro para entregar as chaves. E aí nós temos um outro momento. Bom, o gênero que eu escrevo desde sempre, não é? É o gênero do realismo fantástico, não é? Quer dizer, é um gênero em que o leitor pensa, não é? Que está vendo que está diante de uma história e que é meio surreal, mas na verdade que tem um grande fundo de realismo, de verdade. Então esse é o gênero que eu tenho desde sempre escolhido nos meus 9 livros, né? Agora no 10º, exceção de um, que é o livro de crônicas, e tem sido o meu gênero. O nosso autor se dirige agora à prefeitura do Quinto, ao lado do Panteão. O protagonista, na verdade, uma das protagonistas, que é a Tenente Nathalie, depois promovida a capitã, ela monta aqui uma força-tarefa para descobrir as mortes que estão acontecendo na Sorbonne. Esse livro, no primeiro momento, ele fez parte de uma trilogia, onde nós tínhamos o Le Corbeau, quer dizer, o Corvo, o Portal e o Véu. E agora ele está sendo reeditado como Mortes na Sorbonne. E é aqui então que ela monta essa força-tarefa, que se desloca lá da Polícia Nacional da França, que é mais embaixo, na montanha de Saint-Geneviève, e ela então traz os policiais para cá dessa força-tarefa para tentar elucidar os crimes que estão acontecendo na Sorbonne, a morte de jovens estudantes, todas mulheres. Bem, ainda aqui, né, nessa frente à mairie do 5e, do Quartier Latin, a capitã Nathalie e o seu ajudante vão sair, vão pegar a Rue Saint-Jacques, que está mais embaixo aqui, é logo a primeira, e vão em direção ao Val Café. Ao Val Café, que está situado no Boulevard Port-Royal, em frente ao Hospital Val-de-Grâce. E lá, então, ela vai tentar encontrar uma mulher que também viu a mulher misteriosa de véu que vai aparecer no segundo livro meu, no segundo livro da trilogia. Aliás, desculpa, no terceiro livro da trilogia, né? O segundo é o Portal. Bom, nós estamos então aqui na escadaria que liga a Rue Pascal ao Boulevard Port-Royal, e é nessa escada em que
que é um ambiente do meu livro, da trilogia O Corvo, em que o capitão de polícia, que é o protagonista inicial, ele investigando o desaparecimento, o sequestro de uma pequena menina de uma escola, ele sobe essas escadas, ele deveria sair na Paris em que ele vive, mas inexplicavelmente ele acaba cruzando um portal e aparecendo numa outra Paris, uma Paris de outra dimensão, onde há um corvo que fala tal qual o corvo do poema do Allan Poe. Nesse local, mais ali naquele banco que se pode ver, em que o capitão Maurice, capitão da Polícia Judiciária Francesa, ele cruza a escada, ele vem dessa escada, buscando informações sobre a menina que havia sido sequestrada, e ele não sabe ainda, mas ele senta-se naquele banco e começa a ouvir um corvo que lhe fala e que diz que a menina sequestrada estava numa cidade. E, na verdade, ele vai descobrir depois que ele está numa Paris de outra dimensão, que ao subir as escadas, ele atravessou esse portal e foi transportado, então, para essa Paris de outra dimensão. Rua Mouffetard, uma das mais conhecidas do bairro, por onde passam muitos estudantes. Estamos indo em direção da Place Monge. A Place Monge é um dos locais em que eu escolhi como ambiente de vários livros meus, e especialmente no primeiro livro, o Jean-Pierre, que é o protagonista, ele estava sentado num café, que agora aqui é a farmácia Monge, mas ali era um café. Ele sentado ali no café, ele olha para essa praça, para esse mercado que acontece segunda, quarta e sexta aqui na Place Monge, e ele então vê uma vez mais o Proust que ele havia visto lá na Praça Puy de l'Ermite. Ele vê o Proust aqui em uma das barracas. E então ele pergunta então ao garçom, que é seu amigo, se ele também estava vendo o Proust, e o garçom disse: não, ali não existe Proust nenhum, não existe ninguém. Prova então de que ele estava, na verdade, vendo um fantasma. Na Praça de Puy de l'Ermite, Quartier Latin, quinto arrondissement de Paris, e foi aqui em que eu começo a escrever meu primeiro livro. Exatamente ali no segundo andar desse prédio, nessas janelas. Dessa janela, o meu protagonista vem à janela, ele olha para que ali, naquele local, era um teatro, e lá ele vê uma pessoa que acenava para ele. Essa pessoa com bigode, com traje muito, muito fora de época, ele descobre depois que era o Proust. E daí então começa a história do livro Fantasma de um Escritor em Paris, o primeiro livro que eu escrevi em 2010. Estamos aqui no cruzamento das ruas Pont de Fer e Tournefort, diante do café na Montagne, que é um café onde o Thierry, que é um dos personagens, aliás, o protagonista do livro O Estranho Espelho do Quartier Latin, vem para conversar com o garçom para tomar um café, e daqui, quando ele sai, ele nota que há ambulâncias paradas mais adiante, e que lá então ele vai certificar que mais um idoso tinha se suicidado. Esse livro é a história de suicídios que acontecem aqui no Quartier Latin, e que ele vai, como jornalista aposentado, a investigar. Bom, nós estamos aqui em frente ao restaurante da Mosquée de Paris, a grande Mosquée de Paris, a primeira mesquita e a maior de Paris, e exatamente neste local o Samael Cruz, que é o protagonista do meu último livro, O Tempo Presente das Coisas Passadas, ele para atender o seu telefone, e é o seu editor, onde ele é cronista do jornal no Brasil,
que o chama para pedir que ele faça uma matéria sobre a Amazônia, sobre o devastamento da Amazônia que está sendo provocado principalmente agora no governo do Bolsonaro. Então ele aqui atende. Aqui há outras passagens também deste livro, dentro do restaurante, onde ele acaba encontrando uma pessoa que na verdade é um fantasma, né? Só ele pode ver lá dentro desse restaurante. Nós estamos aqui no Jardin des Plantes, que faz parte ainda do 5e, do Quartier Latin, quinto arrondissement de Paris. E esse jardim, ele abriga várias cenas que ocorrem nos meus vários livros, né? E uma dessas cenas se passa exatamente naquela parede do museu, aqui dentro do jardim, e onde o protagonista, Samael Cruz, do meu último livro, O Tempo Presente das Coisas Passadas, se encosta para se abrigar de um forte temporal que acaba caindo sobre o jardim, não é? Um temporal que foi precedido por uma nuvem muito estranha que aparece justamente aqui, e nesta nuvem ele vê o rosto de um amigo seu, morto já há algum tempo, amigo da adolescência, morto há algum tempo por um câncer, e que ele tinha na noite anterior também visto no pesadelo, onde ele conversava com esse amigo. Bom, aqui também, ainda no Jardin des Plantes, nesse local aqui, é um local onde se abre um portal em que pessoas que viveram, que enfim, habitavam lá no passado, vão poder se transportar ao presente e fazer parte do cotidiano do Samael Cruz, que é o protagonista desse meu último livro, O Tempo Presente das Coisas Passadas. Bom, a história com Paris, em primeiro lugar, ela começa em 1985, quando eu faço a minha primeira viagem à Europa e, obviamente, fiquei encantado, não é? E jurando que eu ia voltar muitas vezes. Naquela época, eu era professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tinha deixado a Universidade Federal do Rio de Janeiro e me transferido para Rural. E montei um programa que me deu a oportunidade de vir algumas vezes aqui, sobretudo para Espanha e Portugal. E depois disso, eu comecei a trabalhar para um programa das Nações Unidas e tive a oportunidade de vir a Paris para convidar alguns colegas cientistas para participarem do projeto. Então, mais uma vez, foi contato com Paris, já agora nos anos 90. Depois disso, a minha filha veio fazer o doutorado aqui em Paris, e aí sim começa a minha relação mais íntima com Paris, não é? Primeiro com o 13M, mas o 13M, que é o Auguste Blanqui, que é muito próximo do Quartier Latin. Eu comecei a me aproximar então do Quartier Latin após essa data, essa época. E a partir daí eu conheci um músico que anima os bailes aqui na Rue Mouffetard, em frente à igreja Saint-Médard. E esse músico é muito conhecido e ele acaba então me apresentando a muitos franceses, é um grupo muito grande, que nós chamamos a família Mouffe, não é? E a partir daí então é que a minha relação com Paris se intensifica muito, não é? E isso de 12 anos para cá, de 13 anos para cá, onde eu começo então a participar ativamente da vida do bairro, não é? E morar também, morar aqui. Sim, indo algumas vezes ao Brasil. Eu já estou então aposentado, já tinha meu primeiro livro publicado e começo a viver mais intensamente, como já disse, a vida do bairro, né? E eu sempre digo que não foi
que eu não escolhi Paris, né? Que eu acho que as cidades nos escolhem. Então eu acho que Paris acabou me escolhendo, me dando a oportunidade de vir para cá com os seus encantamentos, né? Onde cada pedrinha da rua respira literatura, enfim, respira história, não é? E são exatamente essas histórias que me fazem escrever os livros, né? Dentro do realismo fantástico, né? Seja a história da sorcière, da bruxa, da Mufta, que habita na Mufta, e outras mais. E é por isso que eu estou por aqui e não pretendo voltar. Antes de falar um pouco sobre os meus livros, eu gostaria de observar que a minha trajetória na literatura tem 3 momentos, né? Ou teve 3 momentos. O primeiro deles foi o momento em que eu começo a escrever artigos científicos e livros na área técnica, na área científica, porque eu me aposentei em uma universidade federal e lá estive durante 35 anos. Né? O segundo momento vem com o convite para escrever em uma revista da área de saúde, escrever os editoriais dessa revista. E eram editoriais que fugiam um pouco à regra porque não versavam sobre temas relacionados à saúde. Não eram temas ancorados em sociologia, em filosofia, na própria literatura. Né? E depois, eu também, essas crônicas vão ser continuadas, depois que eu deixo de escrever para a revista, no jornal Diário do Comércio de Minas Gerais, onde fui cronista durante alguns anos. O terceiro momento, então, começa em 2007, quando eu escrevo meu primeiro livro de ficção. Né? Num primeiro momento, o seu título era De Escritores, Fantasmas e Mortos. Eu escrevi com o pseudônimo de Paul Lodge, né? E esse livro foi depois reeditado já com o meu nome e sob um novo título, que é Fantasma de um Escritor em Paris. O segundo livro, Meu Pseudônimo e Eu, ele tem esse título e vale a pena aqui ressaltar um pouco, conversar um pouco sobre esse título, porque houve bastantes resenhas e críticas ao meu primeiro livro, né? Foram resenhas bastante generosas, né? E uma delas foi feita por um professor da Universidade de Yale e da Vanderbilt University, e esse professor, Russell Hamilton, ele termina me perguntando por que eu utilizei o pseudônimo quando escrevi o primeiro livro. E aí então surge, em homenagem a ele, né, eu faço esse livro, o segundo livro, escrevo com um nome, com o título de Meu Pseudônimo e Eu. O terceiro livro, A Bicha e a Fila, ele foi um livro escrito a 4 mãos, né? Escrito a 4 mãos com um escritor angolano, Manuel Rui, e que me convidou para escrever, no primeiro momento, o livro. Eu recusei, mas ele tinha lido o meu primeiro livro, depois ele leu o segundo livro, Meu Pseudônimo e Eu, e então praticamente me intimou a escrever esse livro com ele. Eu aceitei e nós então escrevemos esse livro, A Bicha e a Fila, lembrando que a bicha em Angola é fila, não é? Então, a fila romanceada vista na visão de 2 médicos que são protagonistas, um médico angolano e um médico brasileiro, né? No Brasil, se passando na época do golpe militar e passando lá em Angola durante a Revolução que houve, né? O terceiro livro, O Estranho Espelho do Cartier-Latin, publicado pela Atlântica, editora Atlântica, ele vai contar a história, né, de alguns suicídios que começam a acontecer em Paris, né, e passa a ser investigado por um jornalista já aposentado. O quarto livro, A Ressurreição, não é, conta a história de Ahmed, um menino de 5 anos que é deixado no deserto da Somália, não é,
e depois ele acaba sendo, já à morte praticamente, para morrer, ele recebe a visita do anjo, do Alquibá, e que corresponderia a São Jorge no Brasil, não é? E então esse anjo lhe diz que, em nome de Alá, ele teria uma vida bastante confortável, né? Muito longe daquela miséria toda do deserto da Somália, mas que quando ele fizesse 80 anos, o anjo viria buscá-lo, né? E então há aí uma discussão, quando esse anjo volta, em que ele se recusa a aceitar essa determinação, né, de morrer e ir embora com o anjo. Depois vem uma trilogia, né, que é constituída pelo Corvo, o Portal e o Véu. É uma trilogia em que uma menina é sequestrada e ela desaparece, né, numa escada aqui em Paris, no Quartier Latin, que é uma escada que sai da Rue Pascal e vai ao Boulevard Port-Royal. Ela deveria sair junto com a sequestradora do outro lado, mas não faz, né? Então ali, na verdade, ela passa por uma Paris de outra dimensão, onde há um corvo que fala, tal como o corvo do Allan Poe, né? Do poema. Esse livro, O Corvo, esse primeiro livro da trilogia, acabou sendo reescrito na Itália por uma editora italiana e ganhou o nome de La Sorella del Sonno. Então, todos os meus livros, já foi dito, eles são na área do realismo fantástico, mas essa transformação que o livro sofre junto com a Raffaella Liano, que é quem faz, a autora italiana que faz essa modificação, essa adaptação, não é, para um livro mais de fantasia, onde aparecem vampiros, etc, etc, etc. E o meu último livro seria, então, O Tempo Presente das Coisas Passadas, não é? E esse livro foi escrito ano passado e ele se remete um pouco também a um protagonista, não é? Que começa a ver pessoas que já morreram e que estão por aqui, né? Então, eu acredito que são esses livros, na verdade são 10 livros, né? Se nós contarmos com o La Sorella del Sonno. E agora eu estou escrevendo o 11º livro, que, na verdade, foge um pouco de todo o gênero que eu estou acostumado a escrever, quer dizer, de uma certa forma, porque é um livro infantil, mas ele vai estar ambientado também num pouco de fantasia. Já não é mais bem o realismo fantástico, mas ele vai mais para a fantasia, e esse livro está sendo escrito também a 4 mãos, agora com a Madalena Lorscheid, que é minha neta, e quem está me assessorando e fazendo a ilustração e escrevendo esse livro comigo.